Bom, sejam todos bem-vindos. A live de hoje será sobre o tema do vácuo. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o que é o vácuo, quais são os melhores equipamentos, né, que você pode utilizar para fazer o vácuo, qual o processo de vácuo ideal e os problemas e soluções que dão quando você está fazendo o vácuo na hora de fabricar uma peça de vidro blindado. Alguma vez já aconteceu de você abrir a autoclave e ter lá dentro uma surpresinha? Uma bolha, ou esqueceram de conectar uma mangueira, um saco de vácuo rasgado? Já aconteceu com você? Tenho certeza que já aconteceu. Já aconteceu comigo. Na verdade, acontece com todo mundo. E o que acaba acontecendo é o seguinte: tem que ligar para o cliente, inventar uma história, falar que a peça deu um problema. Isso aí vai atrasando a produção do vidro blindado. Então, muita gente não se dá conta de como que o vácuo é importante, né? Só dá conta quando o vácuo dá problema. Eu sou Renato Rosa, sou engenheiro, tenho mais de 25 anos de experiência na fabricação de vidro blindado e é um prazer estar aqui com vocês. Convido vocês para estarem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui na live do Instagram e também assistirem os vídeos lá no YouTube, ok? Bom, o que é o vácuo? O vácuo, será que ele é a ausência de matéria? Será que no espaço existe o vácuo? Bom, já foi comprovado que no espaço sideral, no universo, não é vácuo que tem lá, é um material chamado neutrino. Seja lá o que for esse tal de neutrino. E não faz menor diferença, porque não é esse que é o tema da live. O tema da live é para a gente falar então sobre o vácuo que a gente faz na peça, dentro da autoclave. Então, como que acontece? Será que existe o vácuo absoluto? Será que a gente precisa fazer um vácuo absoluto para poder fazer uma peça de vidro blindado? O que na verdade é o conceito do vácuo? A gente, quando tenta tirar a matéria, né, tirar todo o ar, todas as moléculas, todos os átomos de ar, a gente consegue então chegar nesse estado que a gente chama de vácuo, que é a ausência total de matéria. Tá certo? Embora no espaço sideral a gente já saiba que tem os tais dos neutrinos, e a gente não é isso que a gente vai conseguir fazer aqui no nosso universo, aqui no nosso planeta, o Torricelli ele fez uma experiência com um tubo de ensaio com mercúrio e ele colocou de ponta cabeça assim, o tubo num vaso cheio de mercúrio, onde atuava apenas a pressão atmosférica. E ele viu que o peso do mercúrio ele desceu, deixando um espaço no tubo de ensaio que não tinha mercúrio. Tava, na verdade, o que ele chegou à conclusão? Como não entrou bolha de ar, ali dentro não tem nada, ali dentro tem vácuo. Então, essa medida que chegou o tamanho do mercúrio, ele mediu e deu 76 centímetros, ou 760 milímetros de mercúrio. Então a gente considera que o vácuo absoluto, que é quando você consegue equiparar a 760 milímetros de mercúrio negativo, tá? Então é por isso que o milímetro de mercúrio ele é muito utilizado. Você pode falar, por exemplo, eu tenho zero atmosfera, zero bar de pressão? Pode. Também vai falar que isso aí é um vácuo. Se falar assim, eu tenho menos um bar também pode falar que é menos uma atmosfera, né? Que é o vácuo também. Mas no caso é mais indicado utilizar milímetro de mercúrio, que é a referência que se utiliza normalmente, tá? Obviamente, nos Estados Unidos, esses países aí que utilizam o sistema inglês, eles vão falar em polegada de mercúrio, mas isso não faz a menor diferença, tá? A gente vai utilizar aqui no Brasil milímetro de mercúrio. E para que então a gente vai fazer o vácuo na peça de vidro blindado antes de colocar dentro da autoclave? Quando você terminou de montar a peça lá, você tem o vidro, coloca os plásticos, coloca mais vidro e você faz uma peça que essa peça aí ela foi montada no ar. O pessoal da sala de montagem estava respirando, então tinha ar dentro da sala. E junto com essas peças vai estar cheio de ar, tá certo? E a gente precisa tirar esse ar. Por que a gente precisa sequestrar esse ar da peça antes de botar para aquecer na autoclave?
Porque junto com esse ar, não é só ar que tem ali. Você tem também a umidade. E a umidade, ela faz mal para o PVB, ela faz mal para o policarbonato. Então, ela vai dar um problema futuramente na peça. E a gente também, além de tirar o ar e tirar a umidade, a gente também melhora o acabamento. Então é muito importante quando a gente faz aí um vácuo perfeito na peça, a gente consegue então um acabamento, uma qualidade melhor, tá? Muito bem. Como que a gente vai fazer então o vácuo nessas peças? A gente vai usar uma bomba de vácuo, tá bom? Esse equipamento que se chama bomba de vácuo, ao contrário de uma bomba que explode, ela é uma bomba que tira o ar, tá? Ela é como se fosse um compressor ao contrário, como se fosse um aspirador de pó. Ele vai puxar todo o ar e vai jogar do outro lado, tá certo? No caso, a gente não está conseguindo, não consegue através de um equipamento fazer menos 760 milímetros de mercúrio, porque é muito difícil. Esse vácuo absoluto com uma máquina é muito difícil de você fazer. Você não vai conseguir, tá certo? Mas você também não precisa, tá? Para você fazer vidro blindado, você pode chegar aí em torno aí de uns 640 milímetros de mercúrio negativo ou um 660 milímetros de mercúrio negativo, você não precisa muito mais que isso. Você não precisa de 700 milímetros de mercúrio. Ah, mas a minha fábrica está dando 700 milímetros de mercúrio. Melhor. Ah, minha fábrica está dando 730 milímetros de mercúrio. Melhor também. Tá? Então, se você estiver conseguindo mais, tudo bem, não tem problema. O que você não pode é cair muito para baixo disso. Tipo 540, 560 milímetros de mercúrio, já vai começar a te dar problema na peça, porque aí não vai sair todo o ar e vai ficar ar lá dentro. E quando fica ar dentro da peça, a gente tem uma série de problemas, que é o que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Bom, quais são os tipos de bomba que você pode comprar então para tirar o ar de dentro da peça? Você tem um tipo de bomba que ela chama-se palheta rotativa. Essa palheta rotativa, ela é uma bomba de vácuo a seco, tá certo? Ela é um pouco mais barulhenta, só que ela é um pouco mais barata e a manutenção dela é um pouco mais rápida, um pouco mais fácil de fazer. Ela dá um pouco menos de manutenção. Só que essas palhetas, que de vez em quando é de grafite ou algum outro material composto que vai se gastando, você tem que trocar essas palhetas de vez em quando. Só tem que então tomar cuidado quando começa o vácuo ficar muito ruim, se não é a palheta que precisa trocar. Tá? Mas essa daí, na minha opinião, eu prefiro usar essa daí. Ela é a seco, não vai óleo, não tem manutenção, não tem que ficar se preocupando, não tem água, não tem óleo, não tem nada. É só você ligar, bota na tomada, liga e já vai funcionar, tá bom? O outro que você tem, o outro tipo que você tem é de diafragma. O diafragma, ele consiste então numa membrana, né, que vai vibrando e vai tirando o vácuo. Mas ele é muito fraco. Para essa nossa aplicação, não sei se de repente para um dentista, para uma coisa assim, pode funcionar. Mas para fabricar vidro blindado não dá certo, porque ela é muito fraca. Essa bomba de diafragma é fraca. E ela é silenciosa, mas é ruim. Para gente isso daí não serve. Para gente isso é ruim. Outro tipo que tem é anel líquido. Anel líquido é uma bomba que muita gente usa também, mas eu particularmente eu não gosto. Por quê? Porque você tem que estar vendo, ficar completando o nível de óleo, tem que ficar vendo o nível de óleo, aí o óleo é caro, né? Tem que ficar comprando esse lubrificante que é um óleo, fica saindo uma fumacinha. Eu não gosto. Essa fumacinha sai, acaba condensando, pinga, o chão fica molhado de óleo, fica toda aquela gosma de óleo no chão. Eu não gosto dessa daí, tá? Mas tem muita gente que gosta devido à eficiência. Você consegue ela mais silenciosa e ela faz um bom vácuo, tá certo? Mas eu, particularmente, pela sujeira e pela manutenção que tem que ficar lembrando, e a gente sabe como é que é hoje em dia, né? É difícil você encontrar um cara aí do próprio operador fazer a manutenção. Ele esquece, aí troca o funcionário, ele vai para outro setor, o outro que entrou não sabe. Quer dizer, vai ficar sem óleo essa bomba de vácuo e vai dar problema. Então eu não recomendo esse tipo de bomba de vácuo que você tem que ficar colocando óleo, tá bom?
Um outro tipo de bomba de vácuo que você tem é de parafuso. Então você vê, por exemplo, uma dessas aqui, uma central de vácuo, né? A Atlas Copco tem uma aí que, nossa, você vai fazer uma linha de vácuo com tubulação, tudo vai ficar sensacional. O vácuo vai ficar homogêneo, vai sempre ser forte, vai ficar lá na casa de máquina, não vai fazer barulho, né? Poxa, é muito bom isso daí. Só que é caro, ninguém aprova esse tipo de orçamento porque é muito caro e você não precisa. Então, como você não precisa e é uma coisa cara, só se de repente você tiver um orçamento aí que está sobrando dinheiro, você quer fazer isso daí. Aí, tudo bem, você pode fazer uma bomba de vácuo dessa daí, em caso de parafuso, tá? Como se fosse um compressor de parafuso ao contrário, tá bom? Outra coisa que você vai precisar ter atenção são nos manovacômetros, ou simplesmente um vacuômetro. Se você encontrar para comprar um vacuômetro, que ele vai de 0 a menos 760, beleza. Mas eu indico para você comprar um manovacômetro. Por quê? Porque o zero ele está no meio do reloginho. Daqui para cá ele vai negativo até menos 760 e daqui para o outro lado ele vai aí até 8 bar, 10 bar, que é um que a gente pode precisar dentro da autoclave, quando você for medir o vácuo dentro da peça na autoclave. Então aí você vai querer saber se tiver vazando, né, a bomba, o saco de vácuo, se tiver vazando a peça, ela vai ficar positiva, 1 bar, 2 bar, a hora que a pressão da autoclave começa a subir, então você vai conseguir ver que aquela peça está com problema. Então eu particularmente eu gosto do manovacômetro quando é para autoclave e quando é para a sala da bolsa de vácuo você pode colocar só um vacômetro, não precisa ser manovacômetro, certo? Porque nunca vai entrar pressão positiva na linha. Então você pode utilizar esses dois reloginhos aí para fazer a medição do vácuo, tá ok? E você vai precisar também um registro que é o registro de esfera. Qual que é o registro de esfera? Você tem aqueles registros que você tem que ficar virando igual torneira e tem aquele registro de esfera que você dá um quarto de volta, ela fecha e um quarto de volta ela abre. Sabe aquela tipo torneirinha que dá, ela tá assim, ela faz só plum, e ela abre. Depois você faz assim, ela fecha. Esse tipo, que ela só dá um quarto de volta, ela abriu ou fechou. Você vai precisar desse tipo de válvula. Você vai usar esse tipo de válvula e eu vou te explicar o porquê que você vai usar. Tá certo? Muito bem. Quais são os processos que a gente usa quando está fazendo um vidro, seja um vidro blindado? Vamos falar agora do automotivo normal, tá? Vamos falar do automotivo arquitetônico. Como é que eles fazem? Eles colocam uma chapa de vidro, eles colocam um PVB, tá certo? Em cima. E aí em cima eles colocam outra chapa de vidro. Então eles colocam um sanduíche com PVB no meio. Terminou isso daí, eles vão passar numa calandra. Essa calandra então tem um rolo embaixo, tá certo? Um rolo em cima que fica assim. E ele vai girando e o vidro ele passa no meio, onde aquilo lá vai aquecendo, tipo um forno, uma estufa, e ele vai, então, como ele aperta em cima e embaixo o vidro, ele vai tirando o ar. Então, isso é um processo de tirar o ar para o vidro arquitetônico, tá certo? Então, chama-se calandra. Então, do outro lado, ele vai já sair transparente, tá certo? Semi-transparente nas bordas, talvez fique um pouco mais transparente, o meio um pouco menos. Isso aí vai depender da calandra e depende de como é que está a regulagem. Aí depois o que que acontece? Depois que você passou na calandra, você põe na autoclave direto. Normalmente não precisa nem colocar vácuo, tá bom? Só coloca direto na autoclave. Quando você vai fazer um para-brisa de automóvel, existe um tipo de forno que o pessoal chama de IKU. É um sistema que tem uma bolsa de vácuo que ela abre assim, ó, ela fecha assim, aí ela abre e faz assim. Aí você enfia o para-brisa automotivo dentro. Para-brisa automotivo é uma lâmina de vidro, um PVB e outra lâmina de vidro, só que é curvado. Como isso tem uma curvatura, você não pode passar na calandra. Se você enfiar isso aí na calandra, é igual dois rolos de macarrão, vai quebrar tudo o vidro vai sair um monte de pedaço do outro lado. Então você não pode usar calandra para vidro curvo. Uma coisa meio óbvia, tá? Então eles tiveram que inventar esse sistema. Então você coloca o para-brisa aqui dentro,
ela fecha a bolsa de vácuo, faz assim, puxa o vácuo, lá dentro fica uma peça dentro do vácuo. Aquilo então ela vai entrar dentro de uma estufa com a temperatura e com o vácuo, vai aquecendo aquilo lá e vai tirando todo o ar. Quando sair do outro lado da estufa, que é abrir a bolsa de vácuo e você tira o para-brisa de dentro, ele já está transparente. Você coloca dentro do autoclave e também não precisa de bolsa de vácuo, não precisa de nada, tá bom? Então isso daí é um outro processo para você tirar o vácuo, tá? Agora vamos falar do vidro blindado. O vidro blindado não dá para você usar calandra, por causa que vai quebrar. O vidro blindado que eu estou falando é automotivo. Se você tiver um vidro blindado que seja arquitetônico, você pode passar na calandra bem devagarzinho, né? Talvez uma ou duas vezes você vai passar, mas vai dar certo também. Se você tiver então com um vidro automotivo, por que você não consegue colocar nessa IK1? Porque o vidro automotivo blindado, ele tem uma diferença na borda inteira que ela chama-se de offset ou backset. Então, no vidro automotivo comum, você tem um vidro aqui, você põe um PVB, o outro vidro vai ficar assim, tá certo? No vidro blindado, além de ser várias camadas, o primeiro vidro vai ficar aqui, o segundo vidro ele vai ficar mais para baixo, ele começa aqui. Aí o terceiro vidro aqui, o quarto vidro aqui, o quinto vidro aqui, então vai ficar um pacote grosso aqui. Por causa dessa diferença, se você colocar na IKU, ela vai cair, ela vai escorregar, tá? Ela não vai ter apoio. Então você não pode fazer o sistema de IKU para vidro blindado. Vidro blindado você tem que deixar o vácuo, fazer o vácuo na posição horizontal, tem que ficar deitado. Então, como é que os caras fazem o vácuo? Eles fazem uma bolsa de vácuo, como se fosse fazer o sistema que a gente fazia antigamente para embalar comida em casa, sabe? Tinha um saco de plástico, enfiava comida dentro, aí você fechava, colocava uma mangueirinha, ligava uma bombinha de vácuo, puxava o vácuo da peça, depois dava um nozinho e punha no freezer. Antigamente era assim, minha mãe fazia assim. Então, o que que acontece? Você tem que colocar dentro de um saco e esse saco vai puxar todo o vácuo e depois você vai embalar. Vai ficar semelhante a uma dessas carnes que compra no supermercado, que é embalado a vácuo, sabe? Então vai ficar semelhante a isso, essas embalagens a vácuo que tem no supermercado, que a gente vê carne, que a gente vê linguiça, que a gente vê carne seca embalado a vácuo, então vai ficar desse jeito, tá? Então você tira todo o ar de dentro da peça e ela fica dentro de um plástico com vácuo. Esse é o processo de saco de vácuo. Quando você faz esse processo para os vidros blindados, o que consiste isso daí? Você vai botar a peça na mesa, você vai abrir o saco, vai colocar a peça dentro do saco, você vai engatar, então você vai colocar uma conexão que se chama válvula. Daí você vai colocar válvula de vácuo, tá certo? Nessa válvula de vácuo, então você vai ter um bico de vácuo que ou vai rosqueado ou ela já vai estar na própria válvula. Aí você vai colocar uma mangueira e essa mangueira vai puxar todo o vácuo da peça. Depois que puxou todo o vácuo da peça, você tira a mangueira e essa válvula de vácuo ela tem um sistema de mola, então ela não vai deixar entrar ar. E aí a peça você armazena e começa a fazer a próxima. E aí você vai fazendo uma por uma, tá bom? Existe também o processo, quando eu estava na Pilkington, quando eu fui lá para Pilkington lá trabalhar lá, isso foi em 2000, no ano 2000, eles estavam desenvolvendo para portas um processo que não utilizava vácuo. Então o que eles faziam? Eles botavam dentro da sala de vácuo, botavam desse jeitinho dentro do saco de vácuo que eu expliquei, botava a mangueira, tirava todo o ar da peça. Depois que tirava todo o ar da peça, que deixava um tempo ali, eles tiravam, abriam o saco, tiravam a peça, que ela ficou uma certa quantidade de horas lá puxando o vácuo, e colocava daquele jeito dentro da autoclave. Ou seja, as portas não tinham vácuo dentro da autoclave. Eles estavam fazendo esses testes e estava dando certo. Depois eu não sei o que aconteceu, porque aí eu vim embora para o Brasil e eu não acompanhei o desfecho disso aí. Mas eu sei que lá eles estavam fazendo as portas sem vácuo. É uma coisa para você que trabalha em fábrica de vidro blindado desenvolver? Eu acho que dá para fazer.
É tudo uma questão de estudar. Dá para fazer com a IKU, dá para fazer com a calandra, provavelmente dá para fazer também esse sistema fora da autoclave, tá? É um processo então que não usa vácuo dentro da autoclave, você só usa na sala de vácuo antes de botar na autoclave, tá? Agora vem o pulo do gato que eu vou passar para vocês qual que é o procedimento, qual que é o procedimento certo para vocês fazerem essa esse vácuo nessas peças aí para você não ter problema, tá bom? Bom, então vamos lá. Assim, quem trabalha com vidro blindado vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Quem não trabalha com vidro blindado vai procurar entender, eu vou procurar ser didático para explicar para vocês. Quando você pega a peça que está montada e você leva dentro da sala de vácuo, essa peça, e você coloca lá o adesivo, a borracha, tudo você vai colocar dentro do saco de vácuo e você vai ter que puxar o vácuo. O que, que você tem que fazer? Quando você puxa o vácuo de uma vez, essa peça, o que, que ela vai fazer? Vamos imaginar que ela tá assim, né? A peça tem uma certa curvatura. Quando você puxa de uma vez, ela vai fazer assim. O que, que ela vai fazer? A borda dela vai bater primeiro, ela vai selar. A borda inteira da peça vai selar, e aí o meio da peça, o ar que ficar no meio da peça não tem por onde sair. Então não é legal você ter um vácuo muito forte na sala. Porque a hora que você colocar a mangueira, se ela fizer assim, ó, de uma vez, a peça vai fazer assim, e vai selar a borda e o miolo, se for uma peça grande, piorou. A peça grande, então, o miolo dela vai ficar totalmente cheio de ar, tá certo? Isso não é interessante para a gente, tá? Isso pode dar problema no futuro. Então, o que, que eu recomendo vocês fazerem? Vocês vão naquela torneirinha que eu falei para você de meia volta, você vai regular o vácuo para mais ou menos em torno de 400, tá? Vai estrangulando até chegar por volta de 400, 430. Aí você vai fazer o teste lá, porque depende também do diâmetro da sua mangueira, mas você vai colocar em torno disso. Quando você vai colocar essa vazão baixa, você vai controlar a vazão, tá? Nem tanto só a pressão, mas a vazão. Mas para você não ter que comprar um dispositivo que regula vazão de vácuo, você pode usar a mesma bomba de vácuo e você restringe, gera uma perda de carga na válvula, e aí ela vai puxar menos. Muito bem, para isso você põe um vacômetro. Esse vacômetro ele vai ficar não do lado da bomba de vácuo, obviamente, vai ficar do outro lado do registro. E aí você vai fechando até o vácuo ficar fraco. Aí você puxa todo o vácuo da peça devagar, com 400 milímetros de mercúrio. Quando você está puxando com 400 milímetros de mercúrio e está puxando devagar, dá tempo de o operador passar a mão no para-brisa inteiro, na porta inteira, verificar se tem alguma parte que é da borracha que ficou solta, dá tempo de verificar se tem alguma parte que está vazando, vai lá, conserta o vazamento, vai dar tempo dele mexer, tá bom? Vai dar tempo dele ver se tem algum defeito, a borda inteira, né, para corrigir, para ficar bem apertadinho o adesivo. A hora que ele vê que está tudo certinho ali, que a peça já está praticamente puxou todo o vácuo, você vai lá e abre a torneira. E aí ele termina de puxar. Com isso, você consegue uma eficiência muito maior. Você vai tirar muito mais ar do meio, tá? Porque o ar da borda puxa de qualquer jeito. Agora, aquele ar do meio não vai puxar, tá? Outra coisa, quando você tem aquela. Agora eu vou falar um pouco de tecnologia de vácuo. Uma coisa que talvez vocês não saibam. Quando você tem a peça que você coloca o air bleed, que é um tecido a volta inteira, e você coloca a válvula de vácuo aqui embaixo, por exemplo, o que, que o pessoal acha muitas vezes? Que uma bolha que está na parte de cima, ela vai vir em direção da onde está puxando, que é o bico de vácuo. Mas isso não é verdade, ela vai pegar o caminho menor. Então, se você tem air bleed na volta inteira da peça e você põe um bico de vácuo aqui embaixo, essa bolha vai subir e vai chegar ali onde está o air bleed. Ele não vai na direção do bico de vácuo, tá? Então, esse é
vocês aí saberem, tá bom? Então, depois que você fez o vácuo lento e o vácuo rápido, está na hora da gente pensar numa outra coisa que é um procedimento importantíssimo dentro da sala de vácuo, quando você vai puxar o vácuo, que é a temperatura da sala. O PVB, quando você compra, o PVB e o poliuretano são materiais, caso você esteja usando o EVA, também o EVA, tá? O PVB, poliuretano, o EVA são materiais que vão derreter para colar o vidro. Se você pegar esse material e você olhar para ele com atenção, você vai ver que ele não é transparente. Por que que eles não são transparentes? Se você olhar, ele tem uma ranhura, ele tem uma rugosidade. Essa rugosidade, ela é para sair o ar, é para fazer a evacuação do ar da umidade. Por isso que tem esse labirinto aí, para tirar aquele ar que ficou no meio da peça para ele conseguir sair. Se o PVB fosse liso, o poliuretano fosse liso, o EVA fosse liso, a hora que você fechou ali, ele não sai o ar, tá certo? Nessa situação, o EVA é o pior de todos, porque ele não tem muito dessa rugosidade, ele só tem ele tem uma aspereza, né? Não tem o PVB e o poliuretano, ele tem um desenho mesmo, não é nem rugosidade, ele tem um desenho para poder movimentar o ar e sair o ar do meio da peça para a lateral da peça. Quando você deixa o PVB quente e você puxa o vácuo, principalmente se você puxar de uma vez, ele sela toda a borda também. Então, na hora que você começa a puxar o vácuo e aquilo vai tá quente, ele vai apertando ali, ele vai aprisionar. Chega uma hora que ele sela tudo em volta e alguma parte ali que não derrete, que amoleceu por último, apertou por último, vai ficar bolha. Então você tem que manter dentro da sala de montagem em torno de 20 graus a 22 graus, e dentro você tem que ter uma sala de vácuo que também é em torno de 20 graus. Tem que ser fria essa sala, tá bom? Tem outros motivos pelo qual essa sala precisa ser fria, mas falando de vácuo é por causa do PVB e do PU, precisa estar frio. Para você então não ter o problema de quando começar a puxar o vácuo, essa peça ter quente, aquele ar não sair de dentro. Tá bom? Então a temperatura é importantíssima. Uma outra coisa que eu considero importantíssimo também é o tempo do vácuo. Porque a partir do momento que você puxou o vácuo, que você colocou o vácuo, vai ter algumas partes ali que vai demorar naquele labirinto para encontrar a saída dele. Tá? Então, para você conseguir um vácuo absoluto ali no meio da peça ali, é, da onde você um para-brisa, um teto, que são peças grandes, vai demandar de um certo tempo. Quanto mais tempo você deixar, mais você vai conseguir tirar o vácuo dessas partes difíceis. E quando você está puxando o vácuo, você também está fazendo com que tenha um processo mecânico, onde todas as camadas de vidro elas vão se compactando. E conforme elas vão se compactando, elas vão então destruindo essa rugosidade do PVB. A destruição dessa rugosidade do PVB, do PU, do EVA é muito importante. Então, quando você vai deixar bastante tempo, quando você tirar, por algum motivo, você tirar da bolsa de vácuo e olhar, você vai ver que a peça está transparente já. Você dá a impressão até que já foi feito o ciclo, mas não é. É porque você destruiu a rugosidade. Essa rugosidade, mesmo com a peça fria, é para ser destruída mesmo, de forma mecânica, porque você está apertando o plástico. Então, com o passar do tempo, ela vai destruir. Por isso que eu sempre recomendo deixar pelo menos uma meia hora as peças no vácuo antes de botar dentro da autoclave. Principalmente peças grandes. Peças pequenas você pode aí deixar talvez 20 minutos, 10 minutos, que não tem tanto problema. Agora, teto, para-brisa, peça grande, você tem que deixar pelo menos meia hora no vácuo frio, tá bom? Para puxar do meio, para destruir a rugosidade à medida que vai tirando o ar, tá bom? E não porque o PVB está quente. Tá? Se o PVB destruir a rugosidade porque o PVB está quente, aí não adianta nada. Aí você tem um outro item que é o vácuo permanente dentro da autoclave. Quando você trabalha com vácuo permanente, que você não usou calandra e não usou a IKU, você pode então trabalhar com vácuo permanente. Peças muito grandes, por exemplo, como um para-brisa de ônibus, de metrô, principalmente de metrô, que são várias camadas, de trem,
Você pode, então, nesse caso, ter uns anéis que vão à volta dele, que faz o vácuo através desse anel, tá? Caminhão também. Então, algumas empresas elas optam em manter esses anéis de silicone para tirar o vácuo mesmo dentro da autoclave. Mas a via de regra, automotivo e arquitetônico, saiu da calandra, saiu da IKU, põe dentro da autoclave e pronto, tá? Tem uns que dão um banho de Dovanol, parece que tá fazendo um saravá na peça ali, enxágua de Dovanol na lateral, em tudo quanto é lugar, e põe dentro da autoclave. Só que o Dovanol, ele é. Ai, meu Deus. Dovanol é solvente, é inflamável. Os caras fazem isso e jogam dentro da autoclave e liga, com oxigênio e temperatura. Mas bom, isso aí é problema de quem trabalha com automotivo e não é o objetivo. O objetivo da nossa live aqui é falar do blindado. No blindado tem o ciclo de vácuo, tem o vácuo permanente e não vai acontecer esse problema, tá? Aí você vai ter o vácuo dentro, na hora que faz o aquecimento, e você vai fazer tem o vácuo na hora que você faz o resfriamento. Durante o aquecimento é importante manter o vácuo, porque a partir do momento que esses materiais vão aquecendo, principalmente o PVB, ele vai degradando e ele vai soltando como se fosse um gás, tá certo? Outras coisas podem soltar esse gás também, talvez um pouco da mangueira da borracha de silicone, talvez o adesivo ali da fita que você colocou. Algumas coisas, quando começa a aquecer, também pode soltar esse tipo de gás que é nocivo para a questão da delaminação. Tá? Então você mantém esse vácuo o tempo inteiro na peça. Quando você chega então no resfriamento, aí algumas empresas aliviam o vácuo, mas não pode tirar totalmente o vácuo. Por quê? Na hora que você está tirando, esfriando a peça, tá certo? Se você tirar o vácuo, de repente pode acontecer de despressurizar um pouco, né? Por uma questão da própria termodinâmica e ele gerar alguma bolinha. Então, o ideal é você manter succionando para qualquer bolha que queira nascer, ela saia, tá? Então, até ficarem sólidos os plásticos em torno de 80 graus, aí não tem mais tanto problema. Então, a partir de 80 graus, o pessoal pode até desligar o vácuo, se quiser, e aí a pressão da autoclave ela até melhora um pouco o acabamento do adesivo, tá? Alguns problemas que a gente pode ter, então, caso não siga essas recomendações. Um problema que é muito comum você ter, você abre ali, desembala a peça, a hora que você olha, tem uma bolinha. Então, essa bolinha, ela é fruto de tudo que eu já falei que você fez errado antes de botar na autoclave. Já começa por aí. Provavelmente, se for no PVB, né, vai acontecer isso aí, se tiver é, esse negócio de selar, é muito comum acontecer no PVB, tá certo? Mas pode acontecer no poliuretano também. Se você tiver, com a experiência vai mostrar que se essa bolha estiver muito no meio da peça, não adianta nem você botar no autoclave de novo, que ela não some. Você tem que saber que essa bolha lá, essa bolinha, por menor que ela seja, aquela bolha está com 10 bar de pressão, ou 12 bar, ou 15 bar, depende de quanto que o teu autoclave tem de ciclo. Então, se o seu autoclave tiver 10 bar de pressão, aquela bolha está com 10 bar de pressão. E você vai tirar ela e vai botar no ambiente com a atmosfera. A partir daquilo vai tomando sol no carro, tudo aquilo vai ter, a tendência dela é crescer. Ela cresceu mais ou menos 10 vezes o volume dela, ou 8 vezes e meia, ela não vai mais ter força de crescer. Mas pode ter certeza que aquela bolinha vai crescer depois, tá? Então é importante não mandar para o cliente com bolha, tá bom? Tem que tentar repassar na autoclave e tirar essa bolha, tá ok? Se for no caso, por exemplo, uma delaminação, você pode, essa bolha vai gerar uma delaminação. Então, muitas vezes o pessoal fala assim: ah, tá aqui no Edsil, ninguém vai ver. Ah, isso aqui depois de montado no carro, ninguém vai ver. Só que isso daí pode iniciar uma delaminação e aí você vai ter que trocar o vidro, tá bom? Uma outra coisa que você pode ter de problemas por causa da bolha, né?
ainda falando de um pouco de que parece delaminação, você pode ter várias bolinhas minúsculas, invisíveis a olho nu. Quando ela começar a ficar no sol e ela de 10, 12 bar, e ela começar a aumentar o volume dela, ela vai juntar uma bolha vizinha, vai ficar parecendo um halteres, e aquilo vai crescer, e aí vai juntar com a bolha do lado, que também vai crescer, e aí você começa a ter várias bolhas depois de um tempo. Isso para o cliente ele parece uma delaminação. Não é a delaminação do poliuretano com o policarbonato, mas é uma delaminação que pode acontecer no PVB e é muito comum de acontecer. E aí isso daí o pessoal então acaba pedindo a troca, a substituição do veículo. Então é importante. Outra coisa, se você não faz um vácuo muito bem feito na sala de vácuo, o que acaba acontecendo? A borracha de silicone, quando você aquece todos os materiais e aquilo amolece, ela laceia e quando começa a puxar o material de dentro, se a borracha de silicone ficou mal acoplada em um ângulo ali em relação ao head-seal, se ela não ficou encostada e ela ficou assim, você gerou vácuo entre a borracha e o head-seal. Vai deixar todo o seu acabamento irregular. Isso normalmente acontece muito quando você puxa o vácuo e aí você põe a peça e demora muito para pôr na autoclave e não deixa engatado na mangueira. Ela vai afrouxar o vácuo, a borracha vai afrouxar e quando você botar na autoclave de novo, que puxar de uma vez, ela já puxa fora de posição. E aí o acabamento fica horrível, tem que tirar o adesivo e reautoclavar. Então o vácuo é importante, que à medida que você botou no vácuo, você não tira do vácuo até o... Né? Dentro da sala de vácuo, você botou no vácuo, mantém vácuo, 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 botou no autoclave, vácuo, vácuo, até o final do processo. Não deixe em nenhum momento isso aí lacear. Se lacear, você perde o acabamento. Outra coisa que é muito comum é a destruição total da peça. Se a pessoa esquece de conectar uma mangueira na autoclave, ou se de repente rasga o saco de vácuo na hora de você pôr na autoclave, ou aquele bico de vácuo está mal ajustado, está mal engatado, ou a molinha ali da válvula de vácuo está com defeito, não está vedando direito. A hora que você botou pressão na autoclave, vai entrar pressão, vai entrar ar quente, aquele ar a 130 graus que você faz o ciclo, 110 graus, não sei. Aquele ar vai entrar lá dentro e vai ter aquele ar com vapor, com tudo lá e vai ferver. A gente fala que ferve a peça. A hora que você abre a peça, ela está perdida. Ela está tudo fervido, parece um caramelo queimado. O que acontece nesse caso? Não adianta você botar de volta na autoclave. O máximo que dá para fazer é você tira o policarbonato, tenta aproveitar o policarbonato e o resto é lixo. O que dá para você fazer também é catar um maçarico, um martelo lá, tentar tirar o aço, né? Se a peça tiver aço. Aço e policarbonato você aproveita, o resto você joga tudo fora, porque perde tudo. Então tem que tomar muito cuidado para não deixar entrar ar quente na peça, tá bom? Espero que tenha ficado claro para todo mundo aí que trabalha com fábrica de vidro blindado a importância então de vocês estarem mantendo isso daí, tá? Pessoal, aproveitar antes de me despedir de vocês, deixa os seus comentários aqui, se vocês na live, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa que não ficou claro, ou para as próximas, alguma sugestão que vocês querem de assunto que eu não trouxe aqui, que ficou dúvida, ou que eu poderia abordar para as próximas. Se você está assistindo pelo YouTube, também deixa aqui o seu comentário para a gente estar podendo estar interagindo e respondendo, tá bom? Agora, não esquece também de curtir, tá? Se você gostou desse vídeo, né? No YouTube ou no Instagram, se você está assistindo pelo Instagram, também você deixa sua curtida e compartilha, indica para os seus amigos. Fiquem com Deus e tchau!